A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 21 de outubro. Rio Grande do Norte tem terceiro maior crescimento de inscritos para o Enem no Nordeste. Proifes Federação publica manifesto sobre as eleições presidenciais. Em defesa da democracia, diretoria do Adurne Sindicato posiciona-se nesse segundo turno. Chapa única do processo de consulta para reitor e vice da UFRN lança carta-programa. Medida provisória 1119. Proifes Federação divulga pedido de esclarecimento da FUNPRESP. A Assembleia vai discutir a ação vitoriosa dos docentes que trata da isenção de contribuição previdenciária. Festa do professor e da professora acontece no próximo dia 28. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, porta de entrada para as universidades públicas e ingresso ao ensino superior, se aproxima. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Rio Grande do Norte registrou o terceiro maior crescimento no número de inscritos para o Enem, somando 86.422 cadastrados. No comparativo ao ano de 2021, que teve 80.427, ocorreu um aumento de 7,45%, taxa que está acima da média nacional de 0,2%, mas ainda menor em relação aos números registrados em edições anteriores. O primeiro lugar no ranking de taxas de crescimento no Nordeste é ocupado por Sergipe e o segundo lugar é de Alagoas. Jornal da Educação. Extra classe. O Proifes Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, publicou um manifesto onde deixa claro o seu posicionamento no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. O vice-presidente do Proifes, professor Wellington Duarte, explica os motivos dessa decisão inédita da entidade. A decisão do Proifes Federação em posicionar-se politicamente nesse segundo turno, algo inédito na história dessa federação, dá-se pelo motivo que nós enfrentamos. A democracia enfrenta um sério perigo de estabelecimento de um regime não apenas autoritário, mas de cunho fascista. Então a federação, pensando nisso, reuniu seus sindicatos, fez uma grande discussão e estes decidiram que era necessário que houvesse esse manifesto, um manifesto mais do que um apoio a uma candidatura. É mais um manifesto em defesa da democracia, da nossa pátria, da república e do futuro. Porque nós sabemos muito bem que a vitória do Bolsonaro vai transformar esse país num país sombrio, num país mais triste do que é, e num país em que o governo vai tentar eliminar todo tipo de oposição. E seguindo o exemplo do Proifes, diversas entidades em âmbito local vêm se posicionando. Gerado na luta pela redemocratização do Brasil, o Adurne Sindicato trata o processo eleitoral como um campo de batalha política que deve ser visto como algo natural do Estado democrático de direito, cabendo à entidade dialogar por meio do Proifes Federação com qualquer governo saído das urnas. Para o presidente do Adurne Sindicato, professor Oswaldo Negrão, diante de tudo o que vem acontecendo, não se trata mais de uma disputa programática dentro do campo democrático. As duas candidaturas postas para o segundo turno expressam de forma bastante clara projetos de Estado e de sociedade completamente díspares e antagônicos. A diretoria do Adurne Sindicato
convocou uma reunião ampliada do Conselho de Representantes e nessa reunião debateu-se as questões relativas, por um lado, àqueles cortes do mês de outubro e também uma análise do processo eleitoral, das eleições majoritárias nesse momento de segundo turno. E a diretoria decidiu tomar esse posicionamento, levando em consideração a conjuntura atual que o país passa e pensando também nos elementos primordiais e necessários que precisam ser defendidos e lembrados para toda a sociedade. Nesse sentido, o Adurni se coloca em defesa da democracia, da necessidade de ressaltar a importância dos três poderes dentro do Estado democrático de direito. O direito à saúde, o direito à educação, o direito a uma sociedade cada vez mais justa, o direito de ter uma sociedade que conviva em paz. Então, nós entendemos, a diretoria compreende que esse modo de viver de uma forma pacífica e de que nós tenhamos o direito à livre expressão, ao mesmo tempo que o Estado laico brasileiro precisa respeitar todas as diversidades das pessoas e também fazer a defesa do bem-estar social, nós entendemos que a necessidade desse posicionamento hoje é primordial. Nós, enquanto diretoria do Adurni, defendemos a educação universal, gratuita e inclusiva. E esse tipo de posicionamento, ele está exatamente na contramão, ou seja, ele é contrário ao que prega o atual governo federal, visto que as questões relativas ao financiamento das nossas universidades hoje já não estão mais garantidas. Importante lembrar que a própria UFRN já tem mais de 11 milhões e 800 mil reais de recursos bloqueados desde o mês de junho. Também o desinvestimento, o desfinanciamento e o desmonte das agências de fomento como a CAPES, a CNPq, a redução do financiamento da ciência, tecnologia e inovação. Então, todas as questões repercutem na comunidade e na sociedade como um todo. Então, é importante nós percebermos que essas duas propostas que são antagônicas, elas estão assim porque o atual governo tem a agenda que é neoliberal, ou seja, investe num Estado mínimo, cada vez com menos recursos para os seus ministérios, e também desqualifica as relações de trabalho, desmonetiza os recursos, né, como a gente viu agora recentemente, também o próprio ministro da Economia fazendo uma defesa para que os aposentados, aquelas pessoas que recebem os seus recursos pelo governo federal, também tenham redução nos seus vencimentos, né? Então esse posicionamento é uma necessidade que nós entendemos enquanto diretoria para que a gente possa ter uma perspectiva da retorno do financiamento na educação, na saúde, na segurança pública e assim por diante. Desejo a todos e todas um excelente segundo turno. Importante que todos compareçam às suas sessões eleitorais e exerçam esse Estado, que exerçam esse direito que é universal, que é o direito de todos nós irmos e escolhermos da melhor forma as nossas representações dentro da presidência da República. Então, no dia 30, vamos votar. Depois do intervalo, chapa única do processo de consulta para reitor e vice da UFRN lança carta-programa. Medida provisória 1119. Proifes Federação divulga pedido de esclarecimento da FUNPRESP. E ainda, a Assembleia vai discutir a ação vitoriosa dos docentes que trata da isenção de contribuição previdenciária. Festa do Professor e da Professora acontece no próximo dia 28. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva,
O Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Os professores José Daniel Diniz Melo e Enio Ferreira de Miranda, candidatos à reeleição com a chapa única para o processo de consulta de nomes para os cargos de reitor e vice-reitor da UFRN, gestão 2023-2027, acabam de lançar a Carta-Programa da campanha. Pautado pela ética, valores democráticos, respeito à diversidade e defesa da pluralidade de ideias e da formação cidadã, o documento traz um resgate histórico deste primeiro mandato e apresenta 7 pontos com 21 propostas como linhas de atuação para o próximo quadriênio. A carta destaca ainda o grande desafio enfrentado pela gestão diante da pandemia ocasionada pela Covid-19. Os candidatos lembram a criação do Comitê Covid-19 da UFRN, formado por especialistas para orientação das medidas a serem implementadas, bem como da força-tarefa destinada ao combate ao coronavírus, colocando a universidade em protagonismo ao realizar ações em diversas frentes, como pesquisas, vacinação e produção de materiais. Jornal da Educação. Extra classe. O Proifes Federação, tendo como norte os princípios democráticos e na responsabilidade que tem ao representar os mais de 40 mil professores federais que são participantes da FUNPRESP, divulgou na íntegra uma nota de esclarecimento da FUNPRESP. A entidade contesta uma matéria publicada pelo Proifes sobre a aprovação da MP 1119 no Senado Federal, conforme explica o professor Nilton Brandão, presidente do Proifes Federação. O governo federal editou a medida provisória 119 em 2022, sob o pretexto de abertura de prazo para mudança de regime dos servidores federais. O que isso significa? A partir de 2013, as novas regras de aposentadoria, elas mudaram drasticamente. Vem mudando historicamente desde 2004, por exemplo, que os servidores perderam a paridade e a integralidade. E a partir de 2013, a aposentadoria do servidor público federal ficou limitada ao teto de gastos, com a criação da FUNPRESP. Pois bem, o governo vem insistindo muito em que os servidores, antes de 2013, mudem de regime, abram mão do regime próprio que tem anteriormente, até 2004 ou de 2004 a 2013, para aderir à FUNPRESP, para receber um adendo de aposentadoria, um extra de aposentadoria a partir de contribuição para a previdência privada através da FUNPRESP. O Proifes representa cerca de 40 mil professores e hoje a maioria dos participantes da FUNPRESP são professores e professoras federais. Portanto, nós temos conhecimento de causa para lidar sobre isso, estudamos isso sistematicamente e temos orientado os professores de que esta alteração não necessariamente é boa. Tem que tomar muito cuidado para isso. Sob a alegação de que é para a adesão, ele faz alterações muito complicadas nessa nova medida provisória 119. A principal delas acaba com o caráter público da FUNPRESP, ou seja, equipara a FUNPRESP à entidade privada, como se fossem de bancos, etc. Ou seja, ele cria as condições para a concorrência privada com a FUNPRESP e com a perspectiva de que ela se torne um plano de mercado aberto, que é o que o Guedes queria lá no início, quando se discutia a Previdência e o fim da paridade e o fim da aposentadoria dos servidores públicos federais. Nós denunciamos isso, porque se já é uma ameaça à aposentadoria dos servidores, com as mudanças que praticamente inviabilizam a aposentadoria dos trabalhadores em geral,
A FUNPRESP ainda traz algumas garantias, como, por exemplo, um conselho eleito pelos participantes que pode fiscalizar este fundo. Essa perspectiva de abrir espaço para a privatização da FUNPRESP, ela é muito ruim para os servidores, porque podemos vir perder a possibilidade de ter efetivamente, né, uma instituição que cuide da aposentadoria dos trabalhadores, como já tivemos outros na história. Basicamente é isso. A FUNPRESP discordou disso. Ela alega, como o próprio governo disse, de que isso estaria na medida provisória 103, né, foi aquela que alterou a última reforma da Previdência de 2019. Né, nós contestamos que não é verdade. O que a emenda constitucional 103 diz é que ela pode vir, mas não disse que tem que alterar. Portanto, a FUNPRESP se equivoca nesta avaliação, mas nós somos democráticos. O que a gente está respondendo para a FUNPRESP? Ok, discordamos de vocês. Vocês não são governo para fazer papel de governo, deveria estar defendendo o trabalhador, mas como nós somos democráticos, vamos publicar a nota de vocês na nossa página, vamos fazer isso, aliás, já está na nossa página o pedido de publicação da FUNPRESP, né? E, evidentemente, que estamos pedindo à FUNPRESP que também publique a nossa nota, né, nos espaços de comunicação deles. Basicamente é isso, o PROIFES defendendo os professores e professoras, a categoria que ele representa, cuidando da aposentadoria daqueles que já estão aposentados e daqueles que virão se aposentar. Esse é o papel do sindicato, esse é o papel de uma federação. Educação em pauta. Na próxima segunda-feira, dia 24 de outubro, o Adurne Sindicato realiza a 30ª Assembleia Geral Extraordinária no auditório da Reitoria da UFRN. A sessão tem como objetivo discutir uma ação judicial vitoriosa que trata da isenção de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e outras rubricas não incorporáveis à aposentadoria. Quem vai participar da Assembleia, esclarecendo dúvidas, é a assessora jurídica do Adurne, Andréa Munemassa. O Adurne Sindicato realizará, no dia 24 de outubro, segunda-feira, às 5 horas, a Assembleia, para que nós possamos discutir e deliberar sobre a execução do PSS sobre o terço de férias. Esse é um processo que foi ajuizado pela assessoria jurídica do Adurne Sindicato em 2013. Nós obtivemos êxito nesse processo, o processo transitou em julgado e iniciamos a execução desses valores. Para que houvesse um recebimento mais rápido dos valores que são devidos aos professores substituídos nesse processo, nós entabulamos uma negociação junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, com a mediação da doutora Gisele, juíza da Justiça Federal, e fizemos essas várias reuniões, onde também foram apresentados os cálculos para pagamento, e para que essa execução possa ocorrer através da mediação que foi realizada, é preciso que haja a participação e a autorização dos professores nessa assembleia que ocorrerá no dia 24 de outubro. Essa é uma ação que tem como público-alvo todos os professores que receberam terço de férias no período de 2008 até 2012. Essa é uma ação que ela é dividida em dois momentos, mas esse primeiro momento, que é a devolução do PSS sobre o terço de férias, esse tema que será tratado nessa Assembleia. Haverá um segundo momento de execução, que será a devolução do PSS sobre todas as verbas que não compõem o cálculo de aposentadoria, mas isso será feito, como eu disse, no segundo momento. Nesse primeiro momento, nessa Assembleia, nós discutiremos o percentual de deságio, nós discutiremos o percentual de honorários, e é muito importante a participação de todos os professores que irão receber, que são substituídos nesse processo, que, como eu disse, são os professores que receberam terço de férias no período de 2008 até 2012. Eu peço o comparecimento para que nós possamos
deliberar sobre a possibilidade ou não de realizar esse acordo e os termos para que esse acordo possa ser efetivado. Também nessa Assembleia, nós pediremos, caso seja votado pela realização do acordo, que os professores possam outorgar poderes para que a Adurne faça a transação, possa acordar nesse processo especificamente. Então, a participação de todos é muito importante nesse dia 24 de outubro. Agenda da Educação. Bom, vamos falar agora de comemoração. Com a convicção de que sorrir é um ato de resistência, sobretudo em tempos de obscurantismo, o Adurne Sindicato celebra a educação, os educadores e educadoras, no próximo dia 28 de outubro, às 20 horas, no Olimpo Recepções. A festa do professor e da professora marca a retomada dos eventos festivos promovidos pelo sindicato após mais de 2 anos de suspensão dessas atividades em virtude da pandemia da Covid-19, como explica o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Nós, da diretoria do Adurne Sindicato, queremos convidar professoras e professores que são sindicalizados a participar esse dia importante, no dia 28 de outubro, desse momento de confraternização. É importante sempre o movimento de união e de articulação da comunidade acadêmica, dos professores, mas em especial nesse dia nós queremos convidar todos para se somar conosco nesse momento de alegria e de retomada das nossas atividades comemorativas. O Jornal da Educação está chegando ao fim. Mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.